Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Joyce e esse é o grupo 3. A nossa proteína ela é uma hemioxidase 1, né, que é uma proteína que é bastante importante em situações de estresse celular. Né? Ela atua na degradação do M e também atua na regulação de processos inflamatórios e oxidativos. E essa figura, né, é uma figura bastante importante porque ela mostra esse processo. Então tudo acontece quando há um dano celular e tecidual, né, que leva à liberação desse M, que é uma molécula tóxica, e aí em seguida esse M é degradado pela M-oxidase, e nessa etapa também o citocromo, né, ele fornece esses elétrons que permite que essa clivagem oxidativa ocorra, né, do M. E também durante esse processo, esse M passa por intermediários, como o alfa-hidroxi-M e o ver-do-M, até formar esses 3 produtos principais, que é o monóxido de carbono, ferro ferroso e a biliverdidina. O monóxido de carbono, ele tem efeito, né, anti-inflamatório e também vasodilatador. O ferro, que é liberado nesse processo, ele é armazenado pela ferritina, né, para evitar mesmo os danos oxidativos. E por fim, essa biliverdidina, ela é convertida em bilirrubina, né, que tem essa ação antioxidante. E assim, esse processo ele ajuda não só a eliminar, né, esse M tóxico, mas também ele ajuda a gerar moléculas com funções que são protetoras, né, para essa célula. Muito bem, então, dando início à nossa etapa prática, eu vou falar da modelagem comparativa, que envolveu a predição teórica da estrutura 3D da nossa proteína-alvo, utilizando o Swiss Model. O objetivo dessa etapa é construir um modelo tridimensional que seja confiável a partir da sequência linear dos aminoácidos, se baseando em estruturas homólogas que já foram resolvidas experimentalmente. Aqui a gente pode ver a sequência que foi retirada do UniProt. Então aqui a gente pode ver uma lista dos modelos homólogos que foram obtidos do banco de dados PDB, e de maneira estratégica a gente decidiu gerar 2 modelos distintos para comparar diferentes estados conformacionais dessa enzima. O primeiro modelo foi construído utilizando o plate 1VGI, que representa a proteína na sua forma holo, ou seja, já interagindo com o grupo M, como a gente pode ver aqui, a estrutura da proteína e o ligante. E aqui a gente já pode ver que esse modelo apresentou métricas de qualidade muito interessantes. Por exemplo, o Qmin global de 0,85 e o GMQE de 0,74, indicando alta confiabilidade. Além disso, aqui a gente nota uma cobertura de 93,13%. Paralelamente, a gente escolheu o template 1IRM para gerar o segundo modelo, dessa vez na forma APO, que significa que a estrutura foi resolvida sem a presença de ligantes no sítio ativo. Como a gente pode ver aqui, somente a proteína. Aqui também a gente pode ver as métricas dessa comparação. Um detalhe interessante é que, embora a cobertura seja a mesma, as métricas Qmin global e GMQE são ligeiramente menores do que a comparação anterior. Essa comparação entre o estado ligado e o estado livre é importante porque a gente consegue perceber a flexibilidade e o encaixe induzido que ocorre durante o reconhecimento molecular. Aqui a gente vê a fórmula molecular do ligante M. E por fim, no meu último slide, para validar esses modelos, foi realizada uma análise de consistência e sobreposição. Nesse slide a gente observa que as hélices se alinham, o que garante que o enovelamento teórico respeita as restrições obtidas experimentalmente. Então a gente pode concluir que esse modelo, com identidade acima de 90%, fornece uma base segura para simulações de docking molecular, que será apresentado a seguir. Dando prosseguimento ao trabalho com a proteína, agora a gente vai fazer análise pelo AlphaFold, que até aparece lá no Swiss Model, mas a gente vai preferir analisar o AlphaFold aqui pelo próprio servidor do AlphaFold. Aqui a gente bota de entrada então a sequência FASTA de aminoácidos da proteína, e o AlphaFold então ele vai fazer a predição da estrutura tridimensional da proteína baseado em Deep Learning, tá? Em inteligência artificial, sem a necessidade de um template, né, como foi feito no Swiss Model. E essa predição, então a gente colocou nossa proteína, aqui tem a predição, e aqui nós temos as regiões de alta confiabilidade em azul, tá, até as de muita baixa confiabilidade que está em laranja, passando pelas de média confiabilidade, baixa confiabilidade. E aqui nós temos os valores também de análise global dessa estrutura, e aqui a gente não tem valor de PTM porque ele é calculado não em estruturas monoméricas, né? Isso aqui é um monômero, ele é para quando você tem um ligante associado,
estruturas que têm então cadeias, múltiplas cadeias, não é o caso aqui. Já o PTM mas quando nós temos então a estrutura global, pode ser um monômero, e aqui nós temos o valor, e aqui nós temos o pi, né, que é calculado, PAE, né, que é calculado em Armstrongs, e é por posição dos aminoácidos, e qual pode ser a taxa de erro em Armstrongs, né, dessa posição, e verde escuro sendo mais confiável e conforme mais branco, menos confiável, nessa taxa de erro maior. E aqui o AlphaFold ainda permite adicionar um ligante, a gente vai adicionar o ligante M, né, que a gente já viu que a nossa proteína é importante em relação ao M. E quando a gente adiciona o M, a gente pode ver então o surgimento do IPTM, diferente do outro, que era só monômero. Associado ao M, a gente consegue ver o cálculo, por já ser uma cadeia. E a alteração também aqui no PAE, né, que agora a gente tem uma nova região e cálculo de confiança devido ao ligante. E aí? Nós vamos então fazer a dinâmica de docking. Para essa dinâmica, nós utilizamos o AutoDock Vina e nós quisemos comparar dois modelos que usamos no SwissProt. Um que já vinha ligado, interagindo com M e outro que era APO. E quisemos então fazer um dock para esses dois com o ligante M para ver qual teria o melhor resultado. Para utilizar o AutoDock Vina, nós precisamos da caixa da interação e para isso utilizamos um plugin do PyMol, que é o GetBox, que a gente consegue então escolher um ligante e ele vai fazer uma caixa que podemos utilizar então no AutoDock. Para preparar os receptores e o ligante, eu utilizei o OpenBabel. Eu peguei o modelo que já tinha um M, eu retirei o M e depois converti para o BBDQT. Eu peguei então o ligante do PubChem e também converti, e também o APO. E aqui nós conseguimos ver que utilizamos o Score Vina. Esse Score Vina é uma predição da energia livre de Gibbs. Ou seja, quanto menor o resultado, melhor, que significa que ele está mais estável. Aqui a gente consegue já ver mais ou menos os resultados que nós obtivemos do docking. Esses aqui são os resultados para o modelo que tinha um M. A gente vê que ele teve ótimos resultados, mais ou menos com menos 8.4 kcal. E aqui a gente consegue ver um videozinho de todos os ligantes que foram, a todas as posições que foram feitas. Aqui também a gente consegue ver de novo, só com a superfície, ele se encaixando então no sítio de ligação. E aqui estão os resultados. Esse aqui é uma imagem do melhor resultado, que teve menos 8 kcal.mol. E aqui a gente consegue ver ele na proteína, onde está, ele fazendo a posição que o docking fez, e aqui mostrando a superfície. Oi gente, tudo bem? Agora a gente vai apresentar sobre o docking molecular feito com a segunda molécula, no caso é a mesma proteína, porém feita experimentalmente sem o ligante. E nesse caso nós observamos uma menor afinidade com o ligante nessa proteína em relação ao docking feito com o ligante. E já era um resultado esperado, pelo fato de que a proteína com o ligante ela já está sofrendo, né, uma influência do ligante, e, portanto, ela tem uma conformação adaptada a esse ligante. Então, era esperado que o primeiro docking, ele tivesse uma afinidade maior, exatamente por isso. E nós obtivemos o melhor modelo com sem o ligante, né, como sendo menos 5,9 quilocalorias por mol. Essa é a nossa referência, onde nós tiramos os dados que usamos para fazer o docking, né, e a modelagem. E fiquem agora com um vídeo muito bonitinho do nosso docking. Muito obrigado a todos.